A paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Passando no nosso canal, você que não é inscrito, inscreva. Tem um sininho aí abaixo, você se inscreve e você recebe os nossos vídeos de primeira mão. Irmão, hoje nós vamos continuar comentando um assunto de ontem, que teve muita coisa grave que foi colocado nos comentários que eu não falei no vídeo. Irmão, por favor, assista o vídeo e ouça atentamente, para não vir colocar mentira, colocar aquilo que eu não disse nos comentários. O vídeo de hoje é o seguinte: eu não disse que os anciãos iam fazer uma circular do meu nome. Irmãos, entendam uma coisa. O que eu falei no vídeo foi o seguinte: falei no vídeo que recebi informações dos bastidores da CCB que os anciãos iam fazer uma circular do meu nome. E eu falei, eu não sei se essa notícia procede. Foi nesse sentido que falei. E falei também que ia procurar as autoridades, como procurei as autoridades aqui, as informações. Por quê? Porque no caso que fosse expedido uma circular, eu teria elementos jurídicos, segundo a justiça, que na Espanha, para me defender. Quero falar para os irmãos, uma circular, quando se faz uma circular de um irmão, é para falar que ele não é mais irmão. É para mexer, é para destruir a conduta e a honra da pessoa. Então, irmão, teve irmãos que veio aí, falou que eu estou querendo me vingar, com sentimento de vingança. Irmão, não tem nada disso. Não tem nenhum sentimento de vingança. As cartas que eu apresentei aqui, nelas está resumida todo o meu sofrimento e da minha esposa, que passamos, e mais, eu propriamente, mais de 30 anos. Então, irmão, não é dizer, agora, no momento, eu não estou sendo mais perseguido. Deixa eu explicar para os irmãos. A carta que eu apresentei de denúncia de 2012, 2011, 2016, 2017. Agora, os irmãos e até outros irmãos dos canais que passaram o meu vídeo, inclusive até o canal lá do irmão Isaías de Francisco Morato, passou também o vídeo. Mas deixa eu contar para o irmão.
para os irmãos o que foi que aconteceu. Antes de eu contar para os irmãos, muitos irmãos foi desrespeitoso comigo nos comentários. Teve mais de 30 comentários inapropriado, desrespeitoso, que a plataforma digital não deixou entrar no meu canal, no público. Isso tudo para os irmãos da congregação. Entendeu? Comentário é um verdadeiro lixo. Um verdadeiro lixo. Comportamento de irmãos pior do que os perdidos, do que os ímpios. O negócio foi tão absurdo que a plataforma digital não deixou entrar ao público no meu canal. Então eles deixaram oculto. Pessoa que escreveu lá, só ele que via o comentário. Né? A minha audiência no YouTube não conseguiram ver. Mais de 33 comentários o YouTube não deixou entrar aqui no meu canal, na minha audiência, no meu público, né? Comentários inadequados, ofensivos. Irmão, os irmãos têm que saber o seguinte: você pega um celular aí e você entra no meu canal e outro canal, vou ofender alguém. Irmão, tudo que você está comentando aqui, o mundo inteiro, a justiça, a parte judicial que está em cima da mídia, tudo fica gravado. E nós sabemos pela plataforma da onde que você está comentando, a cidade, a rua, o lugar, porque aqui também tem o robô digital da plataforma digital que avalia o que vocês comentam aqui. Então vamos no assunto. Irmão, a perseguição na minha vida começou do ano 91, 92, na cidade de Uberlândia. Quando eu vim de Rondônia, eu trouxe a minha carta de bom testemunho para Uberlândia. E quando aí a perseguição começou em Uberlândia. Envolvido nesta perseguição, o ancião mais antigo de Uberlândia. Então, irmão, eu peguei a carta e trouxe para a cidade de Anápolis. Meu sogro era cooperador. Meu sogro, quando pegou a carta, falou assim: irmão Felisberto, tira uma cópia desta carta e guarda com o irmão. Esse foi o meu livramento. E aí o ancião chegou da minha esposa, falou que a carta que eu tinha entregado não era de bom testemunho. E numa reunião de ministério em Anápolis, ele passou para todo mundo que eu tinha apresentado uma carta que não era de bom testemunho. Encontrei com os cooperadores, o cooperador falou que ele tinha falado da reunião. E aí eu peguei a cópia da carta e mostrei para ele, e eles viram a carta de bom testemunho. Entendeu? Então, aí eles falaram assim: irmão, como é que um ancião
tem coragem de mentir, de levantar um falso testemunho desse. E aí nós fomos falar com ele, aí ele falou, não, o problema não é meu não, é de Uberlândia, os anciãos de Uberlândia que falaram que você não tinha bom testemunho. E aí, irmão, eu e minha esposa fomos em Uberlândia, reunimos o irmão Paulo Lopes, o irmão Samuel Severino e o irmão José Lemes, que hoje não vive mais. Fizemos uma reunião com ele, falando, irmão, o ancião de Anápolis falou que o irmão mandou uma carta para ele lá e que nessa carta eu não tenho um bom testemunho. Ele falou, irmão Felisberto, o que é isso, irmão? O irmão mesmo viu a carta que eu escrevi. Entreguei para o irmão. Pois é, aí o irmão Samuel Severino falou, irmão, para nós resolver essa situação, nós pegamos o irmão Felisberto, a irmã Maria Alice, e leva eles em Anápolis. E reúne com o ministério de lá, e aí nós tratamos o assunto dele, perante os anciãos. E aí Paulo Lopes falou assim, o ancião Paulo Lopes, não, pode deixar que eu resolvo com ele pelo telefone. E aí, irmão, não sabemos que ele conversou pelo telefone, só sabemos que um dos anciãos nos tocou da cidade, falando que eu estava inventando mentira. Entendeu, irmão? E aí, irmãos, aí a perseguição se desenrolou contra mim. Chegar ao ponto de nós ir socorrer um irmão necessitado umas 10 horas da noite. Chega lá, o ancião chega lá e fala, não, nós viemos aqui porque irmãos ligaram que os vizinhos denunciaram para a polícia, né? Que vocês estavam fazendo muito barulho aqui. Irmão, e esse assunto eles levaram para o púlpito. Mas aí nós, irmão, como gostamos das coisas sérias, fomos na polícia e saber quem era o sargento que estava naquela noite comandando a patrulha. E demos para ele o nome da rua, falou, olha, é o seguinte, nós somos evangélicos, estamos aqui, queremos saber um assunto aqui. Teve alguma denúncia desta rua, o número desta casa? Aí o sargento falou, olha, não teve. Tem uns 2 meses que nós nem passa nessa rua. Entendeu, irmão? Aí descobrimos a mentira, que essa mentira foi inventada pelos anciãos, para tentar nos prejudicar. E aí, irmão, o tempo era o irmão Norival Zanelato. Mandemos a carta para o Braz, contando toda a situação. Ele veio lá, e aí ele citou essa parte que tinha chamado a polícia. E eu falei, irmão Norival Zanelato, tudo isso é mentira. Eu tive no Copom da Polícia Militar. Eles falaram que nesse dia aí, nenhuma polícia foi chamada para ir nesse lugar. Aí eu falei na reunião, irmão, é uma coisa muito feia, é uma coisa muito grave, a mentira. Agora veja bem, irmão, veja bem, uma pessoa está congregando
E houve o ancião dizer no púlpito que os crentes estavam orando e foi chamado a polícia depois. O que eles vão pensar? Vai pensar que estava havendo um crime ali dentro. E aí eu falei da reunião. Eu digo, já que os anciãos não sabem o que significa a missão da polícia, vou explicar agora aqui. A polícia tem duas funções, ostensiva e preventiva. Ostensiva, que ela anda fardada, os carros da polícia, para inibir os elementos. E preventiva é que ela chega antes do crime acontecer. Entendeu, irmão? E aí, inclusive, esse ancião que levantou essa guerra toda contra mim, nem na reunião apareceu. E aí foi feita uma ata, entendeu? E eu achei, foi feita uma ata, resolvemos todo o assunto, reconciliaram comigo tudo, mas depois eu fiquei sabendo que aquela ata era falsa. Por quê? Eles fizeram só aquela ata para ficar só perante mim, para mim não recorrer à justiça. Então, mas perante o ministério, a causa continuou como estava. E aí, irmão, eu mudei para a Corunha, na Espanha, aqui onde eu estou gravando o vídeo, no ano de 2006. Fiquei 15 anos aqui nessa cidade. E aí a minha carta foi lida em Corunha pelo antigo cooperador daqui, que chamava Juan Carlos, né? Aí passou uns 8 anos, aí foi levantado um ancião para Corunha. E ele chegou em mim e falou, irmão, cadê a sua carta? Irmão, eu entreguei ela em Corunha, irmão. Porque os irmãos de Anápolis falou que a sua carta não é oficial, é falsificada. Sabe? E aí eu peguei a cópia que eu tinha dela, mostrei para eles, minha carta de bom testemunho, foi falado que era falsificada. E esse boato se espalhou por toda a Espanha, por Portugal, né? Inclusive tivemos reunião aqui com o irmão José. Essa carta foi dada pelo um cooperador, um homem muito íntegro, que era da minha comum, em Anápolis, do Santa Isabel, né? Aí a guerra continuou. Aí a sessão disse que teve uma reunião com o irmão Natanael da Lapa, em Goiânia, e aí o ancião de Anápolis, que é militar, falou para esse ancião de Corunha, olha, toma cuidado com o irmão Felisberto, que ele não é digno de ter liberdade. Como o ancião falou, eu digo, então o irmão vai provar para mim aqui, porque eu não sou digno de ter liberdade. Ah, foi ele que falou lá. Eu digo, não, o irmão vai ter que provar. Aí acontece o cenário de eu escrever estas cartas para o Braz, contando a gravidade, a acusação, o crime moral contra a minha pessoa. E aí é que toda esta situação da acusação de carta falsificada, irmão, tudo eu mandei para o Braz, escrito.
Eu nunca fiz nada sem comunicar com os anciãos mais antigos. Mandei tudo para eles e eles nunca resolveram. Entendeu? E aí, a perseguição vai, e esse ancião que eles apresentaram aqui, ele veio de Goiânia, ele veio sem carta, sem liberdade, ele era cooperador em Goiânia. Então os anciães, irmão José e Feriane, Antônio Feriane de Campina, Antônio Feriane já, o senhor, morreu ele. Eles, para apresentar ele para ser ancião, se o nome dele passasse em Goiânia, ia ser reprovado. O que foi que eles fizeram? Eles passaram por cima do Ministério de Goiânia para apresentar esse irmão para ancião em Corunha. E ele deu muito problema, irmão, na obra. Batizaram aqui mais de 3 amaziados, entendeu? Eu levei para o José, e aí a guerra se levantou contra mim. Os ataques no púlpito. Irmão, chegou o ponto em 2020. Eu fiquei aqui até 2020. 2021 fui para o Brasil e voltei agora, 2023. Perseguição estava grande, minha defamação na Espanha, no Portugal, para ninguém me receber, entendeu? Então, eu senti de levantar perante a igreja e perante o ministério e contar toda a verdade, entendeu? Das calúnias, das mentiras contra mim, contra a minha pessoa, da defamação, do falso testemunho contra a minha pessoa, entendeu? Porque tudo o que eu falei diante da Irmandade, nós escrevemos nessas cartas e mandamos para o Brás. Como nem São Paulo veio para resolver, e nem Espanha resolveu, eu falei toda a verdade das mentiras do ministério, tanto de Anápolis, como de Uberlândia, como de São Paulo, contra a minha pessoa. Joguei diante da Irmandade. Depois, José ligou para mim: irmão Felisberto, você não podia fazer isso. Eu digo: como é que eu não podia, irmão? Espera aí, vocês nunca resolveu esse problema, nunca resolveu o problema da carta, nunca resolveu, das defamação, das acusações graves contra a minha pessoa, contra o meu moral, entendeu? Então, irmão, a hora que eu joguei toda a minha causa da gravidade contra mim, o que aconteceu? A perseguição parou, né? Perseguição parou. E aí veio o Hilário de Vigo, Corunha, e disse que o ministério estava todo derrubado, envergonhado, mas a culpa não é minha. A culpa foi deles. Então, quando surgiu, agora esses dias, uma notícia dos bastidores da congregação, que os anciãos iam fazer uma circular contra os críticos, aqueles que estão criticando os anciãos do Potolai, que iam fazer uma circular. Então, eu tomei a decisão, digo, se eles fizeram uma circular,
eu vou desenterrar tudo o que fizeram contra mim e vou apresentar perante as autoridades. Irmão, eu não tenho nenhuma mágoa e eu não estou com sentimento de vingança, como muitos colocaram aí no comentário. E outra coisa, teve um irmão que colocou aí, falou que eu estava errado, que eu estava levando na justiça, e ele apresentou aqui o texto 6 de 1 Coríntios. 6 de 1 Coríntios fala da causa da demanda entre irmãos. Fala lá, ousa algum de vós levar um irmão perante os injustos, nos negócios com referente a essa vida, porventura, não é os santos que vão gerar o mundo. Precisa você levar para o tribunal dos infiéis. Só que esse texto, irmão, ele fala de uma causa financeira, de dívida, de um para com os outros. E o ambiente grave de Coríntios não era tanto por levar nos tribunais, era porque estava tendo um rompimento da comunhão da igreja. Mas agora, irmão, vou mostrar outro texto aqui, que se eles fizerem uma circular, isso é crime penal, porque vai mexer na minha honra e na minha dignidade. Olha aqui o que o apóstolo Paulo fala aqui em Romanos, capítulo 13. Porque tem uns que falam que se não pode levar na justiça. Irmão, não pode levar na justiça uma coisa que não é crime. Mas o que é crime? Olha aqui que o apóstolo Paulo diz assim, 13 de Romanos: todo homem esteja sujeito a autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele constituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenança de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faz o bem e terá louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizerem o mal, teme, porque não é sem motivo que traz espada, pois é ministro de Deus e vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que esteja sujeito, e não somente por causa do temor da punição, mas também o dever à consciência. Então, aqui, o apóstolo Paulo, escrevendo 13 de Romanos, ele falou que as autoridades foram constituídas por Deus. Elas são ministros de Deus. No caso de crime, tem que levar para onde? Tem que levar para o Estado. Tem que levar para as autoridades judiciais. Se cometer um crime contra a pessoa, não é dizer que ele está desabonando, ferindo o Evangelho. Próprio apóstolo Paulo, que escreveu 6 de 1 Coríntios, que fala do litígio entre os irmãos, ele próprio escreveu 13 de Romanos, né? Quando alguém comete um crime contra alguém, ele tem direito de pôr na mão do Estado. Então, irmão,
a minha abordagem é nesse sentido. Agora, por gentileza, os irmãos que vierem no comentário, irmão, não minta, não fale o que eu não falei. Aqui, esse vídeo agora e o outro que eu fiz em cima de uma informação recebida dos bastidores da CCB, dizendo que os anciãos iam fazer uma circular. Não é eu que falei, é a informação que recebi. Aí falei assim, para minha prevenção e minha segurança, eu vou procurar o Estado espanhol, as autoridades. E fui e tive todas as informações e estou aqui munido dos direitos constitucionais. Entendeu? Então, contei como que aconteceu tudo na minha vida, como gerou a perseguição. Agora, eu cheguei aqui no final de novembro de 2023, né? No momento, não tem nenhuma perseguição contra mim, né? Ela acabou lá em 2020. Agora, as cartas que eu li, apresentei para os irmãos, são cartas que eu arquivei. E eu mostrei ela ontem diante dos irmãos e falei, no caso que vier uma circular contra o meu nome, eu vou ressuscitar tudo e vou trazer perante a realidade, perante as autoridades. Então, ouça o vídeo com atenção, não minta. Teve mais de 33 comentários que a plataforma não deixou entrar, porque era um comentário grave, de ofensa moral. E tudo dizendo, é irmão. Você vê, os irmãos, a forma que eles estão. Entendeu? Eles têm mais comportamento de ímpio, de perdido, do que de servo de Deus. Estou falando desses que vieram nos comentários me atingir, mentir, inventar, que a plataforma digital não deixou os comentários ser publicados no meu canal. Fique com Deus, ósculo santo no vosso coração.